Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu irei falar sobre qual que é o horário mais indicado para fazer a rega da rosa do deserto e sobre as vantagens e desvantagens em regar no começo da manhã e no final da tarde. Se eu perguntar para vocês, muita gente vai responder que procura regar a rosa do deserto no começo da manhã ou no final da tarde, a grande maioria. Mas antes de eu falar especificamente das vantagens e desvantagens para as rosas do deserto, a gente precisa entender como que as plantas realizam a absorção dos líquidos durante o dia. Bem, o horário que as plantas em geral absorvem mais água é durante o dia, tá? Nas primeiras horas do dia, né, de manhã. Aí vem o sol, a planta ela começa a fazer a transpiração, começa a realizar a fotossíntese, então ela começa a absorver mais água. E absorvendo mais água significa que a planta vai receber mais nutrientes, porque é a água que faz o transporte dos nutrientes para as raízes, tá? Já se você regar no começo da noite, no final da tarde, à noite as plantas elas absorvem menos água, a demanda delas é menor, tá? Então não é tão benéfico, não é tão vantajoso, não há aquela grande absorção de nutrientes, não há aquele grande transporte de nutrientes. A planta à noite ela não precisa tanto de água, porque ela não tem fotossíntese, ela não tem tanta transpiração. A desvantagem de regar a rosa do deserto, né? As desvantagens, a primeira delas que eu diria, é que você regando à noite o substrato ele vai permanecer o quê? Úmido, encharcado, né? Molhado. É como se a planta fosse ficar com os pés dentro d'água, porque são várias horas sem sol, várias horas na sombra. Então esse substrato aí ele vai ficar retendo umidade. E isso não é bom para as raízes, porque pode aí causar o apodrecimento com o tempo. A segunda desvantagem é que se você molhar as folhas, a sua rosa do deserto vai ficar também encharcada na parte aérea. E aí o que vai acontecer? Vão começar a surgir pragas, fungos, né, bactérias, outras doenças, e a sua planta pode ficar doente e com as folhas feias por estar sendo regada à noite. Porque não vai dar tempo de secar essas folhas, elas vão ficar úmidas um grande período aí por horas e horas. E, concluindo, se você regar à noite, a sua planta vai absorver menos líquidos, então ela vai absorver menos nutrientes. Então, o ideal para as nossas adênios é você regar de manhã. Quais as vantagens? De manhã, você regando esse substrato, a água vai transportar esses nutrientes para a raiz. De dia, a planta absorve mais água, ela vai absorver mais nutrientes, ela vai ter uma disponibilidade maior de nutrientes para realizar a fotossíntese, ou seja, ela vai ter brotações melhores, o caudex dela vai crescer mais, né? A segunda vantagem, além das raízes não ficarem muito tempo úmidas e não correrem o risco aí de apodrecerem, é que você pode até molhar as folhas da planta, porque durante o dia essas folhas vão secar completamente. A sua planta não vai ficar nem com os pés na água e nem com os cabelos molhados. Então ela vai adoecer menos, ela vai ter menos fungos. Mas quando é indicado você regar no final da tarde? Existe sim alguns procedimentos que a gente faz nas adênios, né, nas plantas em geral, que é mais indicado você fazer no período noturno, né, no começo da noite. Quando você for fazer uma rega com aqueles fertilizantes hidrossolúveis, que são aqueles fertilizantes que a gente mistura na água, dissolve e faz a rega, você tem que fazer esse procedimento no começo da noite, no final da tarde, para não correr um risco aí muito grande devido à temperatura, né, do vaso, devido aos sais, devido aos produtos químicos que há nesses fertilizantes solúveis, para estar evitando de eles queimarem mesmo as raízes da planta. Porque se houver a queima de raízes, vai causar uma lesão e a planta também pode vir a apodrecer. Mas isso mais para frente em outros vídeos eu vou ensinar para vocês como fazer essa rega com adubos solúveis no começo da noite, no final da tarde. E também à noite que você vai fazer a borrifação de adubos foliares, aqueles nutrientes que são melhores absorvidos pelas folhas, que eu também futuramente vou mostrar alguns vídeos para vocês. Aqui nas minhas agora eu estou fazendo um tratamento com enxofre, que é um nutriente aí que as plantas demandam, principalmente as rosas do deserto, em grande quantidade, e que no Brasil ele tem um desprendimento muito grande, ele tem quantidades no solo que são consumidas muito rapidamente, tá? Então eu tenho feito isso nas minhas, eu tenho regado as minhas adênios de manhã, já tem semanas, eu já percebi que elas estão tendo um crescimento, um desenvolvimento muito melhor do que quando eu regava também à noite. Rego à noite só quando vou fazer as adubações líquidas.
E isso eu aprendi com um cultivador americano. Eu li um artigo dele fantástico, ele falando justamente sobre isso. Qual o melhor momento para você regar as suas adênios? E o melhor momento é de manhã. A sua planta aí, ela vai ter um desenvolvimento fantástico, ela vai crescer muito mais, ela vai ficar muito mais bonita, muito mais saudável, ela vai ter aí grandes benefícios. Então, se você puder, siga aí essas dicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal. Um grande abraço. Até a próxima.